A Lua realmente se chocou com o planeta Terra? Afirmo que sim, e neste novo vídeo, irei apresentar uma nova evidência que poderá nos levar a importantes conclusões. Primeiramente vou aqui fazer um breve relato sobre a natureza desta teoria, que visa comprovar, ou pelo menos levantar a possibilidade da ocorrência no passado, de um evento cósmico de proporções titânicas, e este evento seria quando nosso satélite natural veio a colidir com a superfície de nosso planeta. Como já disse em vídeos anteriores, apesar de parecer fantasioso contradizer certas leis da física, sendo pouco provável aos olhos de muitos cientistas, creio que consegui evidências suficientes para que no mínimo, chame a atenção de algumas áreas da ciência para que, diante desta nova descoberta e de argumentos lógicos, sejam ressignificados os eventos que realmente ocorreram em nosso planeta. No primeiro vídeo, onde apresentei no início de 2019 parte de meus estudos e pesquisas, percebi por parte de grupos ou pessoas ligadas a diversas áreas acadêmicas, certa resistência em comentar ou até colocar em seus pontos de vista sobre o que foi anteriormente apresentado. Creio que esta recusa ou desinteresse se deve ao fato que nos vídeos anteriores, mencionei algumas lendas de civilizações antigas e até mesmo certos relatos, descritos em livros sagrados, mas aqui esclareço que o objetivo de ter mencionado tais relatos, é pelo fato de que, se tal evento realmente tivesse acontecido, deveríamos encontrar algum tipo de menção ou até mesmo conexão lógica entre eles. Foi citado anteriormente algo que poderia levantar dúvidas ou questionamentos sobre a natureza deste trabalho, tudo porque citei a passagem de um astrovisitante periódico, relatado nos registros sumérios, para tentar justificar a possibilidade de tal impacto, visto que pelas leis da física, deveria ter havido um grande desequilíbrio no campo gravitacional da Terra, para que a Lua pudesse se aproximar e resvalar na superfície terrestre, sem que houvesse a destruição de nosso planeta. A meu ver, isto não seria nada demais, porque a própria ciência já elaborou uma teoria sobre a origem da Lua, e que no início da formação do Sistema Solar, houve um choque da Terra com um outro planeta do tamanho de Marte, e que de tal impacto foi lançado no espaço, material suficiente para que a Lua pudesse se formar no futuro. Acho muito estranho a comunidade científica questionar tanto o relato do povo sumério quanto a existência de um corpo celeste visitante que eles chamaram de Nibiru, tudo porque já é de conhecimento de estudiosos que os sumérios detinham grande conhecimento de astronomia, fato inclusive registrado diante da descoberta de um disco de argila, onde um astrônomo sumério registra com exatidão um asteroide que vinha em direção da Terra, isto há mais de 5.000 anos atrás. Já os cientistas defendem uma teoria, sem nenhum tipo de referência desta natureza. Logo, poderíamos questionar igualmente a teoria de formação da Lua, alegando que, ao contrário do relato textual sobre um astrovisitante, registrado por conhecedores de astronomia na antiguidade, ninguém realmente viu tal planeta que se chocou com a Terra em formação. Sendo assim, considero que deveríamos ao menos admitir a possibilidade de que na antiguidade, alguém poderia realmente ter registrado a passagem deste astro periódico. Mas o que quero deixar agora bem esclarecido é que, apesar de inúmeras evidências na crosta terrestre e da possibilidade de ter havido realmente um impacto entre a Terra e a Lua, necessitava de um agente causal para justificar a própria natureza deste descontrole no campo magnético de ambos os corpos celestes envolvidos nesta colisão, e que a passagem de um terceiro astro de grandes proporções e com um campo magnético considerável poderia causar não só o desequilíbrio necessário para que a Lua se aproximasse da Terra, como nesta triangulação, fazer com que a Lua resvalasse e não colidisse diretamente contra nosso planeta e acabasse o destruindo, como as leis da física poderiam determinar.
Mas caso os cientistas encontrem outra explicação para o fato de que a Lua poderia se aproximar e resvalar na Terra, a menção sobre este astro visitante seria a priori desnecessária. Adianto apenas que, mesmo sem incluir a influência de um corpo celeste, as evidências na crosta terrestre, e a nova evidência que vou apresentar neste vídeo, são suficientes para pelo menos mostrar que realmente algo ocorreu entre a Terra e a Lua, e pelas marcas e vestígios, se tratou de um evento de proporções cósmicas e titânica, justificando inclusive a inclinação do eixo terrestre, o dilúvio, e em especial a separação do supercontinente de Pangeia, explicação bem plausível diante do fato de que, para separar o gigantesco continente e trincar toda a crosta terrestre, necessitaríamos de um evento cósmico de tais proporções, ou será que poderíamos admitir que a Terra pudesse por si mesma promover tal alteração? Esta e algumas outras respostas poderão ser esclarecidas no transcorrer deste vídeo, com a quebra de conceitos, preconceitos e paradigmas, criados devido à inexistência de uma teoria desta natureza e profundidade, e que considero a maior descoberta de todos os tempos, e que com certeza irá ressignificar a história dos eventos em nosso planeta e do nosso passado distante. Mas o fato é que, mencionar lendas ou relatos antigos, não seria o problema, porque o objetivo era realmente tentar interligar todos eles, diante de uma nova descoberta que com certeza irá mudar os livros de história e até negativar algumas teorias defendidas pela ciência até o momento. A questão que vou levantar neste vídeo é que, ao lançar o último documentário resumo sobre a teoria do evento, fiz algumas indagações que logo foram respondidas por esta nova evidência. Perguntei a mim mesmo se a Lua realmente colidiu com a Terra no passado, e que os vestígios deste impacto estão gravados na superfície de nosso planeta, como descrito nos vídeos anteriores, porque na Lua não vemos nenhuma evidência deste impacto. E foi pesquisando a respeito que descobri que na Lua tem sim uma marca bem evidente e que a própria NASA já constatou, mas que atribuiu a outro tipo de evento. Estudando melhor o assunto, fui ver do que se tratava esta anomalia geológica encontrada recentemente na Lua, e para minha surpresa, acabei encontrando a peça do quebra-cabeça que faltava e que explicaria a anomalia lunar, e conectaria esta nova descoberta com o impacto da Terra com seu satélite natural. E é neste vídeo que vou demonstrar o porquê tal anomalia lunar se converge com a teoria do evento. A seguir veremos algumas imagens que obtive recentemente e as analogias e comparações que fiz para interligá-las ao evento Terra-Lua. Vamos começar pela notícia da descoberta desta anomalia na superfície lunar, e as imagens, com as devidas considerações sobre o porquê tal descoberta científica acaba comprovando de certa forma a minha teoria. Vamos às imagens sobre uma anomalia encontrada pelos astrônomos na superfície da Lua. Podemos perceber claramente nesta imagem que foi identificado no interior da anomalia material de origem vulcânica, uma crosta profunda exposta, o que sugere algum tipo de atividade vulcânica nesta região. Inclusive ao redor, temos um misto de material ejetado.
Para justificar tais formações geológicas, os cientistas levantaram a hipótese de que um asteroide de grandes proporções teria se chocado com a Lua, justificando assim a grande massa metálica incrustada no centro desta anomalia geológica. Os cientistas atribuíram esta anomalia a um impacto de um asteroide na Lua. Mas o que agora ficará demonstrado é que na realidade, esta marca é a comprovação que realmente houve no passado um impacto entre a Lua e o planeta Terra. Vamos a seguir observar a convergência entre ambas as marcas. Primeiramente, aqui já demonstrei anteriormente como sendo o local do contato na crosta de nosso planeta, onde podemos ver claramente que, em comparação com a anomalia na crosta lunar, as dimensões aferidas são incrivelmente idênticas, o que sem sombra de dúvida, torna totalmente admissível que ambas as marcas geológicas foram causadas pelo mesmo evento cósmico, ou seja, um evento ou contato entre o nosso satélite natural e o nosso planeta, exatamente como já fora descrito em minha teoria elaborada em 2004 e apresentada publicamente em janeiro de 2019. Agora vamos à comparação da anomalia lunar com a suposta marca deixada pelo impacto da Lua com o planeta Terra, o que fundamentou minha teoria desde o princípio. Inicialmente vamos fazer uma medição na superfície terrestre, utilizando um software bem conhecido, o Google Earth. Assim, tracei um círculo com um diâmetro de 2.000 km, exatamente a dimensão da anomalia identificada na Lua. Agora vou fazer o mesmo processo na superfície da Lua, para podermos visualizar a tal marca misteriosa. E por fim, vamos comparar ambas as marcações, onde podemos perceber claramente que a marca na superfície terrestre onde teorizei ter sido o local do impacto da Lua, que estaria localizada acima da cordilheira do Himalaia, confere incrivelmente com as dimensões da anomalia na superfície lunar, ambas com 2.000 km. Esta similaridade é a comprovação de que tanto na Terra como na Lua existe uma marca geológica que validaria a ideia de um impacto entre ambos os corpos celestes. E como disse anteriormente, era a peça do quebra-cabeça que faltava para conectar a Terra e a Lua em um possível evento cósmico, a evidência científica de um contato entre nosso planeta e seu satélite natural. Como a base de minha teoria estava fundamentada em evidências geológicas na superfície de nosso planeta, agora temos estas mesmas evidências registradas na superfície da Lua, o que devemos considerar como sendo um forte sinal de que tal ideia passa a fazer sentido, inclusive no aspecto científico. Vamos às outras considerações.
Desta forma, temos ainda algumas considerações a serem feitas após esta comparação. Existe nos meios científicos a teoria de que a Lua foi criada devido a um choque de um grande corpo celeste, ou até mesmo de outro planeta com a Terra. O que fundamenta esta hipótese é o fato de que as expedições lunares recolheram material geológico da Lua e constataram que a geologia lunar era idêntica à do planeta Terra. Duas considerações importantes precisam ser feitas a este respeito, se levarmos em conta o choque entre a Terra e a Lua. Primeiramente, tal anomalia lunar seria explicada cientificamente, porque, como já foi dito nos vídeos anteriores, ao se chocar com a Terra, na região onde era o Oceano Tétis, oceano existente na época do supercontinente de Pangeia, e havendo o impacto da Terra com a Lua, após o tsunami promovido pelo mesmo, a crosta terrestre se trincou e muito material vulcânico foi lançado do interior da Terra, principalmente no epicentro do impacto, o que justificaria o braço de escoamento de material vulcânico que se origina da borda esquerda da cordilheira do Himalaia e se estende até o Mediterrâneo, na região próxima da Turquia. Logo, com o rompimento da crosta terrestre, houve grande lançamento de material vulcânico na região do epicentro do contato, o que não só criou a anomalia que hoje vemos na Lua, como fez com que parte deste material ficasse grudado na superfície lunar, exatamente no ponto onde os cientistas disseram que existe uma grande massa metálica. Esta enorme massa metálica é proveniente desta erupção ocorrida no momento do impacto com a crosta terrestre e que, como sabemos, provém do núcleo terrestre, e este é de natureza ferrosa. Sendo assim, não podemos afirmar que a Lua teria a mesma composição geológica da Terra, pelo fato de que o material recolhido próximo a esta região da Lua pode realmente ser material terrestre que aderiu à superfície lunar por causa do impacto. Logo, para termos certeza sobre a real composição do solo lunar, deveríamos, por exemplo, coletar amostras em outras regiões, como o Polo Norte lunar, por exemplo. Uma outra consideração a ser feita é que, se levando em conta este impacto Terra e Lua, e considerando que o material recolhido foi de certa forma maculado, poderíamos estar diante da necessidade de reavaliar se a Lua teria realmente sido criada a partir do choque entre a Terra e um outro planeta, durante a formação do sistema solar, ou se a Lua foi incorporada na órbita terrestre por outro tipo de evento cósmico. Mas se considerarmos a teoria dos cientistas sobre a anomalia no Polo Sul lunar, devemos entender que, segundo os próprios cientistas, esta região que fora outrora atingida por um asteroide e que teve uma imensa camada de material metálico acumulada no solo lunar, quando a missão Apollo da NASA coletou o material nesta região, estaria coletando resíduos deste impacto e não necessariamente da Lua. Isto daria abertura para teorizarmos que tal asteroide deveria ter a mesma composição geológica da Terra, e neste ponto, não precisamos ter grande conhecimento de cosmologia para saber que isto derrubaria a própria teoria do impacto com tal corpo celeste, e por consequência natural, validaria a possibilidade de que o impacto que gerou tal anomalia lunar, isto seria a comprovação de que os resíduos já coletados, bem como a dimensão da marca no solo lunar, indicam claramente a colisão da mesma com nosso próprio planeta, inclusive esclarecendo o motivo dos resíduos de natureza metálica e as regiões onde teríamos resíduos de natureza vulcânica. Tudo porque, como explicado anteriormente, a superfície lunar, que manteve contato com a crosta terrestre, com o inevitável trincamento e as erupções subsequentes, lançaram este material oriundo do interior da Terra, exatamente no Polo Sul lunar, que foi a parte da Lua que teve contato com a crosta terrestre. Em termos simplistas, seria como mergulhar uma esfera de rocha dentro de um caldeirão de ferro derretido, que neste caso, seria magma sendo expelido do interior do planeta Terra, exatamente no local do contato, como já descrito no resumo desta teoria em vídeo anterior.
Esta nova evidência não só dá um novo embasamento à minha teoria, como certamente forçará os cientistas a reavaliarem tais questões. Tudo porque, diante destas colocações técnicas, existem contradições evidentes no que foi teorizado até o momento, para tentar justificar esta anomalia na geologia lunar. Outra questão que queria que neste momento ficasse bem clara é que, para justificar uma massa metálica soterrada na Lua, com imensas proporções, 5 vezes maior que o arquipélago do Havaí, com uma superfície de 10.430 km² e 12 km de profundidade, e que é responsável por criar uma deformação na superfície lunar de aproximadamente 9.000 metros de profundidade, conforme figura anterior, não poderia ser um simples asteroide, e que os vestígios de material vulcânico só poderiam ser de origem de uma erupção ou ejeção de material vulcânico lunar, e por consequência, a Lua no momento do impacto com o asteroide, teria que lançar na superfície material vulcânico oriundo do seu interior. Já com a teoria do impacto da mesma com a Terra, este material teria sido de origem vulcânica terrestre, negativando uma outra teoria atual de que o interior da Lua teria um núcleo ativo, similar ao da Terra. Logo, a Lua sem núcleo ativo, sem possibilidade de erupção, não havendo possibilidade de ter erupção vulcânica, não existe a possibilidade de haver vestígios de material vulcânico na superfície, pelo menos de origem lunar. Alguns leigos até poderiam imaginar que o material vulcânico fosse do asteroide, mas já sabemos que asteroides não têm núcleos desta natureza, e muito menos atividade vulcânica em seu interior. Olhando por todos estes aspectos, a ideia de um possível impacto ou contato da Lua com a Terra passaria a justificar tais evidências. E o argumento agora mais forte é exatamente o fato de que nesta região lunar foi coletado material da mesma constituição geológica do planeta Terra. Assim, a anomalia lunar se liga à Terra não só pelo aspecto das dimensões, mas também pelas evidências geológicas praticamente idênticas. Como podemos perceber, muita coisa precisa ser reavaliada, de forma a realmente explicar o que aconteceu e não pela falta de argumentos, simplesmente passar a teorizar eventos aleatórios e desconectos, sem que estes atendam ou expliquem todas as evidências já identificadas pelos cientistas. Creio que a teoria do asteroide acaba de cair por terra, diante destas colocações, e a teoria do impacto da Terra com a Lua ganha maior força e ainda pode explicar racionalmente, e até cientificamente, os vestígios geológicos encontrados nesta região lunar. Para aqueles que ainda não se convenceram de que, dentro da história do planeta Terra, ocorreu uma colisão entre o nosso planeta e seu satélite natural, no final deste vídeo vou colocar o resumo sobre este evento, onde outras evidências serão apresentadas, e que estas se conectam com a evidência da anomalia lunar. Creio que diante desta nova evidência, agora constatada na superfície lunar, devemos compreender que existem indícios reais e dignos de crédito para que os cientistas, estudiosos e pesquisadores possam no mínimo dar um certo crédito a esta nova teoria, e que nada tem a ver com achismos, teoria da conspiração, etc. Dando continuidade ao tema, creio que esta evidência da marca na superfície lunar traz à tona novas questões importantes a serem consideradas e abre espaço para que possamos reavaliar o que realmente ocorreu no passado, e que a ideia de que a Lua tenha se chocado com a Terra pode-se ser levada em consideração, mesmo que aos olhos dos cientistas isto possa parecer à primeira vista inaceitável. Antes de dar início ao resumo da teoria do evento principal, já posso tentar demonstrar a possível sequência de eventos secundários que foram deflagrados de forma natural pelo evento cósmico envolvendo o planeta Terra e a Lua.
De forma bem simples, vou tentar colocar em ordem cronológica tais acontecimentos, mas cabe a cada espectador e seu nível de conhecimento fazer a interpretação correta. Tudo porque podem inclusive ir contra teorias já existentes e envolver diversas áreas distintas do conhecimento humano, tais como geofísica, cosmologia, astrofísica, geologia, arqueologia, paleontologia, etc. O intuito neste momento não seria apresentar uma grande quantidade de detalhes, ou até comparar com as teorias já existentes, que tentam explicar alguns eventos que serão aqui justificados, mas sim lançar questões de conexão dos mesmos com a possibilidade de serem explicados de uma maneira diferente, mas que nem por isto deixam de fazer sentido no aspecto lógico e até científico. Primeiramente, vou partir de um ponto na história, que de certa forma, todas as linhas de pensamento convergem entre si, a da existência no passado de um supercontinente, chamado de Pangeia. Sabemos que por alguma força ainda desconhecida, houve uma espécie de trincamento da crosta terrestre, e a separação desta grande massa de território, que era cercado por um grande oceano. Já existem atualmente algumas teorias sobre o agente motor que faz com que as placas tectônicas façam seus movimentos, mas a questão seria qual a força necessária para dar start ou início neste processo de separação e o que poderia promover tal fragmentação. Já pela ideia de que, no passado a Lua poderia ter se chocado com a Terra, incluiria um agente exterior condizente à força necessária para não só gerar o trincamento da crosta terrestre, como a série de eventos que justificariam até mesmo a inclinação do eixo de rotação da Terra, a anomalia na linha equatorial magnética terrestre, o dilúvio, dentre outros, e que todos estes eventos na verdade ocorreram em um curto espaço de tempo, contrariando a maioria das teorias a este respeito, que desconsideram um evento desta natureza e proporção. Assim sendo, tínhamos um quadro bem estável de configuração geofísica terrestre antes do impacto. Inclusive, como já demonstrei anteriormente, tínhamos um eixo do Equador e um eixo de rotação a 0 grau, sem a inclinação atualmente verificada. O eixo do Equador magnético terrestre possivelmente convergia com o eixo do Equador geofísico, e portanto, não tínhamos as estações do ano, o que justificaria os relatos sobre diversas áreas consideradas paradisíacas, localizadas como já demonstrei anteriormente, nesta linha do Equador da Antiguidade, e que estas regiões e suas características estão descritas em linhas gerais, nas diversas lendas e relatos de povos antigos, e até mesmo em alguns livros sagrados. Mas que por fatores gravitacionais externos adversos, como já teorizei, o planeta Terra se tornou instável a nível de eixo de rotação e campo magnético, fazendo com que seu satélite natural, a Lua, apresentasse igualmente uma órbita instável, vindo a se aproximar de nosso planeta, resvalando na região do Oceano Tétis, como já dito anteriormente, e onde teríamos a gigantesca marca na região citada na figura. Como a Lua colidiu em uma região oceânica, é de se imaginar que isto gerou um enorme tsunami de água salgada e sedimentos por toda a superfície, e é este evento que temos em relatos de povos antigos e até na Bíblia, como sendo dilúvio, e teria durado um curto espaço de tempo. Com o choque da Lua, foi gerada uma energia considerável no epicentro do impacto, gerando por consequência uma pressão no interior do planeta. Esta pressão e os abalos sismológicos subsequentes fizeram com que a crosta terrestre trincasse, e podemos até compreender o porquê alguns pedaços que formariam os novos continentes seguiram em direções análogas ao ângulo de impacto da Lua.
Com o afastamento destas grandes massas de terra e as rachaduras na crosta terrestre que criaram as placas tectônicas que conhecemos e observamos ainda hoje, justificando uma sequência catastrófica e em grande velocidade do que foi chamado de a deriva dos continentes, tendo inclusive esta teoria defendida de uma forma similar por um renomado geofísico chamado John Baumgartner, que exatamente propôs um modelo de placas tectônicas catastróficas, onde tudo teria acontecido rapidamente e em grande velocidade, o que confirmaria inclusive que após o start e início deste processo, causado pela energia gerada pelo choque da Lua com a superfície terrestre, o que se seguiu foi mero processo natural de trincamento, desagregação e reacomodação geológica. Aqui faço uma ressalva de que, quanto à justificativa referente ao dilúvio, temos relatos de que este teria ocorrido repentinamente e durou curto espaço de tempo, o que na verdade foi o tempo exato do contato e do afastamento da própria Lua, fazendo com que as águas simplesmente abaixassem rapidamente diante de um processo de reacomodação geofísica de âmbito global. Mas existe consequentemente outras questões importantes, que indicam que houve nas áreas próximas do impacto, terremotos e principalmente erupções devido ao achatamento da crosta terrestre naquela região específica, e estas erupções subsequentes no epicentro do impacto, seriam as responsáveis por criar um braço de magma ou material vulcânico que escorreu da borda esquerda do Himalaia, área do impacto, se prolongando até a Turquia e o mar Mediterrâneo. Existem mais duas evidências de que houve tal escoamento de material, é que por toda a região percorrida por este braço, temos material basáltico de origem vulcânica, sendo que a superfície da própria Turquia é formada de material desta natureza na sua grande totalidade. Vemos também estas formações na Galileia, no Mar Morto, dentre outras regiões. O segundo ponto importante é que podemos ver no mapa onde temos grande atividade sismológica, é que tais regiões têm índices elevados de atividade, exatamente porque seu solo não seria o solo original, e sim a superfície de uma espécie de manto que cobriu tais áreas, o que podemos observar na figura ao lado. Agora, o fator que causou a inclinação do eixo de rotação terrestre é ainda mais interessante, porque podemos aferir esta inclinação analisando, por exemplo, a nova disposição continental e o próprio desvio do eixo equatorial magnético. A América do Sul, por exemplo, se deslocou para baixo da linha do antigo Equador, e como esta grande massa de terra é rica em minérios, tal alteração gerou uma indução em relação ao próprio campo magnético terrestre que inevitavelmente sofreu alterações com a mudança geofísica e a nova disposição continental no âmbito global. Logo, a deriva dos continentes gerou não só um declínio no eixo planetário, como a própria anomalia magnética do Atlântico, mistério que agora podemos desvendar de forma incrivelmente compreensível e natural. Alguns grandes mistérios poderiam ser explicados por este evento. O que os povos antigos chamaram de dilúvio, e o porquê da sua ocorrência repentina, durante curto espaço de tempo, sem que um agente causal pudesse explicar tamanha alteração no clima global. Pela nova teoria aqui apresentada, este dilúvio foi na verdade causado por um gigantesco tsunami e a consequente elevação do nível dos oceanos, devido a um evento cataclísmico de proporções titânicas, envolvendo uma extrema desacomodação na configuração oceânica, bem como nas consequências naturais que justificariam os eventos posteriores. Porque em relatos de livros sagrados e povos antigos, vemos supostas civilizações pré-diluvianas, que nas suas respectivas regiões, tinham um clima estável e um status de regiões paradisíacas. Tudo porque o dilúvio causado pelo evento, foi o responsável por também inclinar o eixo terrestre, gerando por consequência também natural, as estações do ano. Porque a Atlântida, citada e descrita por Platão, e as lendas da antiga Lemúria, falam que ambas foram engolidas pelo oceano.
Sim, porque foi exatamente este tsunami de origem oceânica que as varreu da superfície e as soterrou. Isto é apenas uma pequena correção no que realmente aconteceu, e digo que conforme muitos já teorizam, os vestígios da Atlântida podem ser encontrados na região de Richat, o chamado Olho do Saara, e que foi exatamente por onde passou este tsunami, que varreu todo o Oriente Médio e o norte da África, e lançando sobre ele uma camada de sedimentos que formaram o próprio deserto do Saara. Outro mistério que seria esclarecido: o que formou o Saara foi o tsunami de material oriundo do fundo do Oceano Tétis, gerando uma onda gigantesca que varreu o Oriente Médio, como podemos ver nas projeções da figura ao lado. Assim, a Atlântida foi de certa forma engolida pelo oceano, ou como disse acima, pelo tsunami gerado pelo evento, mas o que aconteceu realmente é que ela foi literalmente varrida desta região, onde hoje vemos apenas alguns vestígios que conferem com os relatos de Platão. Já a Lemúria, ou Lenúria, como prefiro chamar, é a região que hoje vemos as grandes pirâmides do Egito, que na antiga configuração de Pangeia, se localizava exatamente ao norte da antiga Índia, que antes do dilúvio ainda estava agregada ao sul da África, e abaixo do que chamamos Alto Egito. Por este motivo que digo que a tribo de Narmer, o chamado unificador do Egito, eram nômades da Índia e não especificamente de povos africanos, como atualmente é teorizado por alguns estudiosos, bastando perceber a grande semelhança étnica entre esses dois povos. Narmer, portanto, ao conquistar o Baixo Egito, encontrou nele os vestígios de uma antiga civilização, a Lemúria, e que os indianos, em suas lendas, diziam que era localizada ao norte. Posso, mediante meus estudos, afirmar que as primeiras pirâmides e a própria esfinge são construções pré-diluvianas e nada teriam a ver com o Antigo Egito, civilização que provavelmente encontrou estas ruínas e sobre elas construiu seu império. Mas isto é outra hipótese que discutiremos em futuros vídeos. Porque atualmente muitos questionam o período em que algumas construções egípcias, em especial a Grande Pirâmide, a Grande Esfinge e o Templo de Osíris, e teorizam que podem até ultrapassar a marca dos 13.000 anos antes de Cristo. E estão corretos, porque na verdade eram construções pré-diluvianas, e foram soterradas pelo tsunami gerado pelo evento, mas posteriormente redescobertas quando parte deste território foi escavada ou parcialmente limpa pelo curso do rio Nilo. Por que a região do Oriente Médio é tão rica em petróleo? Porque antes do evento, aquela região era uma região tropical, rica em fauna e flora, e tudo foi literalmente soterrado, juntamente com grande quantidade de água salgada, o que sabemos criar um ambiente perfeito para gerar este combustível fóssil. Segundo as atuais teorias de formação do petróleo, a água salgada seria um de seus ingredientes mais importantes. E digo que muitos outros mistérios ainda seriam desvendados, se levarmos em conta que no passado tivemos realmente este evento cósmico de natureza titânica. Mas por que então a marca geológica, deixada na superfície terrestre pelo evento, não foi ainda questionada pelos cientistas, e a formação da cordilheira do Himalaia classificada como sendo vestígio deste impacto? A grande questão que gerou grande polêmica em 2004 e que de certa forma contradizia cientificamente a minha teoria, era o fato de que a Índia, segundo várias remontagens de Pangeia e as constatações atuais sobre o deslocamento desta região adentrando na Ásia, era a responsável pela formação desta cordilheira. Após uma análise mais criteriosa, constatei que esta teoria da Índia adentrando no continente asiático estaria correta, mas a questão-chave é que, olhando o aspecto deste território indiano, podemos perceber que, de certa forma, esta grande área realmente não contém resíduos ou camadas de sedimentos como a que encontramos no Oriente Médio e Norte da África, denotando que realmente a Índia teria se desprendido
partido de uma região um pouco abaixo e ido posteriormente de encontro à borda criada pelo impacto da Lua, ou até mesmo uma formação indo de encontro da outra simultaneamente. Neste ponto convém esclarecer que a Lua não colidiu em ângulo de 90 graus com a Terra, mas sim em um ângulo de arrasto, o que a própria marca deixada na superfície terrestre indicaria, e que podemos ver nesta imagem do satélite. O que quero dizer é que o evento gerou-se em uma borda e com trincamento, e o deslocamento da Índia, a mesma veio de encontro a esta formação. Isto, ao meu ver, validaria ambas as teorias, mas a causa real da formação da cordilheira do Himalaia foi na verdade iniciada pelo deslocamento de material promovido pelo evento. Aqui quero apenas fazer um comentário sobre a borda esquerda da cordilheira do Himalaia, que segundo cientistas, gerou uma espécie de ruga em ambas extremidades, mas que tal ideia fez com que os próprios cientistas deixassem de perceber que na verdade o que existe na borda esquerda é um gigantesco braço de escoamento de material vulcânico e sedimentar, o que comprova que conforme a Lua foi se arrastando pela superfície terrestre, com o trincamento da mesma nesta região crítica, houve escoamento de magma e erupções que lançaram este material que escorreu por toda esta região. Convém ressaltar que este braço que se inicia na base esquerda da cordilheira e se projeta na forma de um evidente escoamento até a Turquia, segundo vários modelos que explicam a teoria da deriva continental, era na verdade uma região oceânica, o oceano chamado de Tétis, como podemos ver identificado claramente nesta figura. Isto acabou mascarando de certa forma a visualização do que ocorreu no passado, e a interpretação correta do que realmente aconteceu nesta região de Pangeia, o que ao meu ver é estranho, porque inegavelmente cria uma lacuna na explicação científica da formação geológica deste braço que literalmente cortou o antigo oceano. O grande equívoco é que os cientistas analisam as evidências geológicas sem uma visão mais macro ou distanciada, e não percebem que apesar de fazerem certo sentido ao explicar alguma formação específica, as teorias não se conectam entre si. Mas como disse desde o primeiro documentário onde apresentei minha teoria publicamente, que se levarmos em conta este evento, muitos esclarecimentos poderão ser obtidos, diante da adequação necessária das teorias já elaboradas, sem se esquecer de que toda teoria, por mais forte que seja a nível lógico e de embasamento racional, ainda necessita de comprovação, mas devem mesmo assim se conectarem entre si, como uma espécie de remontagem de um grande quebra-cabeças. Falando de comprovação e conexão entre eventos correlatos ao grande evento do impacto Terra-Lua, aqui vou colocar algo descrito nos livros sagrados, mais especificamente na Bíblia, que tenho certeza irá deixar alguns surpreendidos. Na Bíblia foi feito um relato sobre o dilúvio e que este durou aproximadamente 40 dias e 40 noites, mas existe outra interpretação dos textos que sugere que o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. No livro de Gênesis capítulo 6, 7 e 8, que fala a respeito da duração do dilúvio, 2 versículos vão nos chamar a atenção para essa outra realidade. Primeiro, capítulo 7 versículo 11, assim estaria escrito, abre aspas. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Fecha aspas. Já no capítulo 8 versículos 13 e 14, vem nos dizer que, abre aspas. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Fecha aspas. Observem as partes em negrito e sublinhadas do texto. Primeiro, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês.
Segundo, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram e no segundo mês aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Sendo assim todos os dias do dilúvio totalizaram 1 ano e 10 dias. Mas o interessante não foi realmente o período, mas sim o caminho que a tal arca de Noé percorreu e onde a mesma foi aportar, que segundo muitos, a mesma aportou no Monte Ararat, na Turquia. Imaginemos que a arca teria partido de uma região próxima à antiga Mesopotâmia, porque já existe uma teoria, que acredito ser a mais próxima da realidade, que o tal Jardim do Éden terrestre, onde viveu Adão, seria nesta região da bacia do rio Tigre e Eufrates, e se for assim, poderíamos traçar o percurso percorrido da arca de Noé, descendente de Adão, e veremos que este percurso condiz com o possível fluxo do tsunami criado pelo evento. Incrível coincidência, não acham? Apenas fiz esta citação, porque tenho dito com frequência que apesar dos relatos antigos e até mesmo lendas serem passíveis de comprovação, não creio que devemos desprezá-los por completo, mas sim ressignificarmos os mesmos. Lembro que pelo relato bíblico, por exemplo, Deus daria ordem para Noé entrar na arca e vedá-la, antes mesmo do início do dilúvio, o que explicaria o porquê nem mesmo Noé soube a causa deste dilúvio, que poderia ser pelo evento que houve entre a terra e a lua e o tsunami de água salgada e sedimentos lançados do oceano Tétis, por influência direta da aproximação e contato da lua com a superfície terrestre nesta região oceânica. Assim digo que inúmeras respostas e mistérios seriam esclarecidos mediante a compreensão e comprovação deste evento, que, como digo na sequência deste vídeo, e já citados em vídeos anteriores do canal, explicariam o dilúvio, a inclinação do eixo de rotação terrestre, as anomalias no campo magnético do nosso planeta, e o desvio da própria linha do equador magnético da atualidade, o desaparecimento repentino de lendárias e antigas civilizações, a separação de Pangeia, as chamadas armadilhas siberianas, a própria anomalia no polo sul da Lua e o porquê as amostras retiradas do solo lunar nesta região são geologicamente idênticas à da Terra, e ainda uma infinidade de outras respostas que hoje são ainda um mistério sem solução aos olhos dos estudiosos e cientistas, que, como disse anteriormente, criam teorias para justificá-las ou explicá-las, sem que estas possam se harmonizar até mesmo com relatos que temos de antigos povos. Digo também que a própria cronologia será totalmente alterada pelo fato de que um evento desta magnitude lançou tanto material na superfície terrestre em curtos espaços de tempo, que comprometem a confiabilidade da datação pela análise das camadas de sedimentos, as chamadas camadas estratigráficas. Como os cientistas não teriam um evento capaz de promover tantas alterações em tão curto espaço de tempo, acabaram por determinar períodos enormes de tempo para justificar a sedimentação, e como esta tabela de referência é usada para determinar a datação de fósseis, construções megalíticas antigas, etc. Diante da comprovação deste evento, o mesmo impactará nas datações da arqueologia, paleontologia, geologia, etc. Agora vamos dar continuidade após estas considerações e poderão entender melhor o porquê esta teoria muda a história de nosso planeta e ressignificar uma série de outros eventos, os conectando entre si, como que por encanto. Para dar continuidade a este vídeo, como prometido anteriormente, a seguir incluo o resumo completo, lançado anteriormente neste canal, e peço que os que gostaram desta primeira parte, possam ajudar na divulgação, curtindo e compartilhando este vídeo, e também se inscrevendo em nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube para receberem os novos vídeos da série. Vamos agora ao resumo do primeiro episódio da série. Ressignificando a história do planeta Terra. Parte 1. A grande revelação sobre o evento cósmico que mudou radicalmente o nosso planeta.
o dia em que a Lua se chocou com a Terra e alterou o destino da vida sobre nosso planeta. Após este evento titânico, a Terra teve que se adaptar a estas profundas alterações, e a vida sobre ela também. O evento que alterou a linha do Equador, inclinou o eixo terrestre, foi responsável pela separação dos continentes, do tão citado dilúvio, fazendo desaparecer civilizações lendárias em curto espaço de tempo. Este vídeo é uma espécie de resumo do documentário lançado neste canal no início do ano de 2019, com o título Ressignificando a História do Planeta Terra, o evento, parte 1, o primeiro episódio da série. Continuando. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos. Nesta versão resumida, sem muitos detalhes técnicos e textuais, você poderá de forma visual compreender a essência desta nova teoria, levantada em 2004 em um fórum de debates do Brasil e resgatada agora, devido a novas evidências. Para maiores detalhes, sugiro que assista posteriormente o vídeo original do primeiro capítulo da série, com mais de 2 horas de explanação sobre esta teoria e outras considerações sobre o impacto deste evento sobre o que a ciência moderna defendeu ao longo do tempo, inclusive forçando uma releitura e ressignificando dos eventos do passado distante teorizados até o momento. E que com o advento e compreensão deste evento catalisador, traz à luz uma importante peça faltante no quebra-cabeça histórico, e que poderá justificar e comprovar os relatos de povos antigos, de livros sagrados e até mesmo da própria Bíblia. Vamos ao vídeo resumo e boa viagem ao tempo. Foto número 1. Nesta foto, que foi a primeira foto do tópico de 2004, juntamente com um texto de abertura, levantei a questão de que eu, ao olhar esta foto do satélite, percebi nas extremidades da cordilheira do Himalaia, uma formação geológica que mais se parecia com um escoamento de material. Foto número 2. Postei então esta segunda foto com zoom do lado direito da cordilheira. Foto número 3. E esta focalizando a outra extremidade, parecia ao meu ver, como se algo tinha literalmente escorrido destas duas bordas. Foto número 4. Quanto à cordilheira do Himalaia, achei mais estranho o fato de que poderíamos traçar um círculo e a mesma acompanharia o desenho. Foi então que decidi fazer uma simulação. Foto número 5. Reduzi uma foto da Lua, procurando manter uma escala aproximada em relação ao planeta Terra, e ao colocá-la na imagem ampliada, pude observar que parecia que a Lua se encaixava quase que perfeitamente com o relevo que acreditava ter sido formado por um agente externo ao nosso planeta. Foto número 6. E foi aí que, como se um passe de mágica, a Lua se encaixava exatamente neste relevo. Foi com estas sequências iniciais de fotos que começamos o debate em questão, para levantar a hipótese de que nosso planeta tinha no passado colidido com a Lua, ou melhor, a Lua parecia ter resvalado na superfície da Terra exatamente nesta região. Foto número 7. Com a participação dos integrantes do grupo, foi iniciado as conversas, onde foi rebatido de imediato que a Índia é que estaria adentrando nesta parte do continente, havendo criado a cordilheira exatamente por causa deste deslocamento. Foto número 8. Fui então fazer algumas verificações com um software da época, onde eu podia fazer uma espécie de voo virtual por toda a área que estava sendo analisada, inclusive diversos tipos de medição. Foi então verificado que o deserto de Taklamakan, onde alguns diziam que nos tempos remotos, este deserto teria sido provavelmente uma região oceânica, verifiquei detalhadamente o relevo e percebi que parecia uma espécie de prato, e isto não condiz com a teoria de que a Índia, estando adentrando no continente, seria responsável por tal formação. Mas sabendo que a Índia está realmente adentrando nesta região, me veio a pergunta, por que a cordilheira do Himalaia estaria sendo formada, se nesta região poderia ter havido o impacto da Lua?
Foto número 9. E foi aí que me veio a resposta. Montei nova figura, onde demonstrava que com o impacto, a Índia inicialmente foi literalmente empurrada rumo ao Oceano Índico. Foto número 10. Mas ao se distanciar da crosta terrestre, o que aconteceu na verdade, foi sim um recuo natural, recuo este que vemos até hoje. Um outro fato me chamou na época a atenção. É que já foi encontrado em cima da cordilheira do Himalaia, conchas do mar, e isto poderia ser explicado da seguinte forma, imaginando que a área do deserto de Taklamakan, sendo um oceano, com o impacto da Lua, poderíamos facilmente imaginar que houve algo similar a uma bola de basquete, caindo dentro de uma bacia de água, formando ondas ao redor, e espalhando até mesmo grande parte do material residual do fundo, que no caso aqui seria fundo de um oceano. Então fui novamente questionado com a argumentação que um tipo de impacto entre a Terra e a Lua, segundo as leis da física, seria impossível e que por causa do efeito de atração gravitacional da Terra a Lua iria se acelerando ao ponto de ao colidir, destruiria nosso planeta. Foto número 11, 12, 13. Sim, compreendi que pelas leis da física, tal evento seria inadmissível, mas mesmo assim postei estas 3 fotos, argumentando que racionalmente, minha mente teria que negar tal hipótese. Mas confesso, algo dentro de mim dizia, não, realmente algo do tamanho da Lua colidiu nesta região da Terra, e toda esta formação geológica que se estende por vários lados, são vestígios deste evento cataclísmico. Foto número 14. Fui então analisar a crosta terrestre, mas especificamente as placas tectônicas. Foto número 15. Ao observar a placa da Eurásia e a Indo-Australiana, verifiquei que, em determinado ponto perto da Índia, a linha da falha, parecia que nesta região ocorreu uma espécie de cisalhamento, e se realmente a Índia estava adentrando no continente, creio que a posição deveria ser inversa. Encaixando a minha teoria com a posição deste cisalhamento, isto ao meu ver, indicava que a falha ainda estaria retornando à sua posição original, o que deixaria claro que houve uma ruptura devido ao impacto. A Índia teria sido deslocada para o oceano, igual esta descrito na figura, e no sentido das setas verdes, e agora estaria retornando. Comento aqui que no início do ano de 2019, já confirmei o sentido da pressão das placas, e que esta justifica não só o retorno, como também, que em volta de toda a área do impacto, a pressão é incrivelmente simétrica. Figura 2019. Vamos à figura que analisei recentemente, em 2019, e a demonstração das linhas de pressão das placas, indicando que ao redor da zona de impacto, todas as placas estariam fazendo pressão ao redor desta área. Foto número 16. Dando continuidade nas fotos de 2004, nesta próxima foto, verifiquei que o próprio deserto de Taklamakan na China poderia ser a área do impacto, onde houve uma espécie de arrasto antes da Lua se afastar da Terra. Foto número 17. Tracei algumas setas, objetivando facilitar a visualização do que anteriormente chamei de escoamento de material em grande escala. Foto número 18. Demonstrando por esta outra foto que não só o material teria escoado pelas laterais, mas sim parte do oceano supostamente existente por trás da cordilheira do Himalaia, teria formado uma espécie de tsunami. Além, é claro que, um choque desta natureza liberou uma energia considerável, e muito material foi lançado no planeta. Vou aqui postar um vídeo que fiz no início deste ano para ajudar um pouco na visualização do que possivelmente teria acontecido, fazendo a ressalva que não tenho no momento recursos técnicos disponíveis para fazer uma simulação muito precisa, mas creio que a que irei mostrar agora melhora um pouco a questão da visualização. Simulação 2019. Esta é a visão do escoamento de material vista por um ângulo diferente.
seguindo o caminho do que classifiquei como o maior fluxo de material, inclusive de material vulcânico, expelido devido ao inevitável rompimento da crosta terrestre, podemos ver que no final do braço que se estendeu até o mar Mediterrâneo, temos a Turquia, que praticamente está localizada integralmente sobre esta região composta por uma grande camada deste material vulcânico que escorreu e posteriormente se solidificou. Já no deserto do Saara, o material lançado foi basicamente areia e sedimentos que outrora estavam no fundo do oceano, que teria sido atingido pelo impacto, um grande tsunami de água salgada e lama, que cobriu praticamente todo o norte da África, inclusive a região onde é a Arábia Saudita, Egito, antiga Suméria, Mesopotâmia, dentre outras que estavam no caminho desta onda gigante de material lançado pelo evento. Seguindo este vídeo demonstrativo, podemos ver que nos oceanos isolados como o Mar Cáspio, por exemplo, onde existe uma espécie de desnível na profundidade, indicando inclusive o mesmo sentido do descarte que o precede, formando uma espécie de praia de sedimentos profunda e progressiva. Olhando agora para outra extremidade onde teria sido expelida também grande quantidade de material. Agora, uma simulação mais recente. Voltando às fotos de 2004. Foto número 19. Vemos por outro ângulo o mesmo fluxo de material causado pelo evento. Foto número 20. Pesquisando as áreas de maior ocorrência sísmica do planeta, percebi que a área de maior atividade bate com áreas que foram cobertas pelas camadas de sedimentos e material vulcânico. Foto número 21. Um zoom na região. Foto número 22. E por fim, em 22 de agosto de 2004, fiz a última postagem, e encerrei minhas postagens, fazendo uma citação ao recém-descoberto 13º planeta, que na época muitos chamavam de planeta chupão, tudo por causa de um possível campo magnético poderoso, planeta este que já está sendo chamado atualmente de planeta X, mas nesta oportunidade eu ainda não tinha feito a conexão entre este planeta e a minha teoria da inclinação do eixo terrestre, nem mesmo a que foi discutida neste tópico, sobre a Lua ter sido responsável por esta inclinação, após ter um contato ou choque com o nosso planeta. Como foi citado na introdução deste vídeo, após fazer ligação com outro evento misterioso citado na Bíblia, a abertura do Mar Vermelho, tal período confere com o período de órbita descrito pelos sumérios, e portanto inclui este novo elemento neste quadro cataclísmico a nível global. E encerrei minha participação neste tópico de 2004, com os dois últimos parágrafos, onde digo o seguinte. Digo, caros amigos, não podemos afirmar nem que sim nem que não. Todos os que se aventuraram em negar fatos pouco prováveis, ou até mesmo improváveis segundo o conhecimento científico da época em que viviam, fatalmente foram surpreendidos por novas teorias ou descobertas que colocaram fim em suas críticas ou afirmações. Da mesma forma, o inverso também pode acontecer. O melhor é não desprezar o que ainda não conseguimos compreender, mas também não se deixasse envolver por aquilo que não conseguimos ainda comprovar. Paz e luz. Apenas para complementar esta sequência de fotos e adicionado uma nova evidência, recentemente, no início deste ano, de 2019, ao voltar a pesquisar sobre o assunto, fiz uma nova descoberta surpreendente.
Estava buscando fotos na internet e matérias sobre a constituição geológica da Ásia, e me deparei com uma reportagem anunciando que os cientistas conseguiram mapear as camadas interiores do nosso planeta, mais especificamente as camadas MOO, onde podemos perceber incríveis profundidades que chegam a mais de 70 quilômetros. E para meu espanto e surpresa, a camada mais profunda da Terra é exatamente a área que citei como sendo o local do impacto da Lua. Creio que agora temos motivos de sobra para realmente analisar tal ideia com mais seriedade. Tudo porque as evidências não param aqui, e a seguir ainda mostrarei algumas novas conclusões, reavaliando inclusive a possível data em que tal evento catastrófico ocorreu. A partir deste momento, como tenho absoluta certeza que tal evento cósmico, envolvendo nossa Terra e a Lua, realmente ocorreu, passo a fazer as colocações dentro desta linha de raciocínio, objetivando agora a entender a cronologia dos acontecimentos, sem esquecer que o eixo da Terra, com certeza teria sido inclinado por um choque desta magnitude, que apesar de parecer titânico e destruidor segundo as leis da física, com o concurso do chamado planeta X ou Nibiru, com seu campo gravitacional poderoso, pode ter de certa forma até mesmo entrado em ressonância com o campo gravitacional da Terra e feito com que a aproximação fosse um tanto menos impactante. Falo isto porque tal efeito gravitacional oriundo deste nosso possível visitante periódico poderia ter aberto o próprio Mar Vermelho, com o deslocamento repentino da maré, isto acontecendo na provável última passagem deste planeta, por volta do ano de 1336 AC, período que provavelmente teríamos alterações de clima, erupções vulcânicas e eventos correlatos, justificando até mesmo as pragas do Egito citadas na Bíblia. Como já disse anteriormente, se desconsiderarmos um fator desta natureza, e com tantas evidências cravadas na superfície de nosso planeta que indicam claramente a veracidade desta teoria, volto a dizer que só se a Lua fosse uma nave espacial poderia fazer tal aproximação e contato diferenciado, o que não creio por total falta de evidências, ou na pior das hipóteses, teríamos que admitir que um outro corpo celeste teria resvalado em nosso planeta, e isto seria mais improvável que admitir que nosso próprio satélite natural foi quem se chocou com a Terra, inclusive levando em conta as dimensões e marcas deixadas na área de impacto. Resignificando a história do planeta Terra. Capítulo 3. O eixo do planeta Terra foi inclinado por um evento, onde a Lua se chocando contra a Terra inclinou o eixo terrestre. O antigo Equador realmente existiu? Em que época este evento cataclísmico aconteceu? Atlântida, Lemúria, desapareceram neste evento? Qual a relação do evento com a separação dos continentes? A separação de Pangeia foi antes ou depois? Vamos nesta terceira parte deste mini documentário tentar responder estas e muitas outras perguntas sobre a cronologia dos acontecimentos decorrentes deste impacto da Terra com a Lua, e novamente digo que as descobertas incríveis estão por serem reveladas. A questão é bem simples: como conseguir juntar certas peças desse incrível quebra-cabeça, começando por identificar o evento-chave que desencadeará uma série de novas constatações, revelando que as outras peças do quebra-cabeça acabarão por se encaixar naturalmente. Vamos a partir deste ponto fazer algumas indagações inevitáveis, que ao meu ver já devem estar borbulhando na cabeça de alguns espectadores, principalmente aqueles que se interessam pela história da humanidade e a verdade dos fatos. É certo que a própria ciência, na questão de cronologia, definição de eras, períodos de transformações na crosta terrestre, etc., tem também elaborado linhas de raciocínio sobre o que teria acontecido no passado. As diversas teorias, que creio que muitas estão bem próximas da verdade, desconsideram no entanto um evento tão significativo como este que trouxe a vocês em primeira mão.
O fato é que, por não incluir um evento desta natureza na ordem cronológica dos acontecimentos do passado da Terra, acabam por definir períodos enormes de tempo para justificar alterações na geologia do planeta, a começar pela análise das camadas de sedimentação, atividades vulcânicas, dentre outras. Um evento cataclísmico desta natureza acaba em curto espaço de tempo, causando alterações no nosso planeta que, sem ele, levariam centenas de milhares de anos para que de forma natural, o planeta proceda tais alterações. Digo que tal afirmação não é baseada em achismo pessoal, tudo porque recentemente, utilizando uma ferramenta até bem conhecida, o Google Earth, fiz diversas leituras destas regiões e obtive resultados incríveis. Traçando retas e cruzando-as, pude verificar que, por exemplo, o leito do rio Nilo, especialmente na região do seu delta, confere com o mesmo relevo e nivelamento com a parte plana da Índia aos pés das cordilheiras do Himalaia. Estas mesmas leituras conferem com a região do vale criado pela bacia dos rios Tigres e Eufrates, e ambas leituras conferem com as leituras obtidas nas regiões da Ásia, tudo usando um recurso simples à disposição de todos, que neste aplicativo se obtém traçando uma reta e posteriormente avaliando o perfil de elevação da mesma. Os resultados desta investigação foram surpreendentes, inclusive ao mapear as duas laterais da cordilheira do Himalaia, traçando duas retas perpendiculares, por onde chamei de zona de escoamento de material. O que obtive nestas amostragens foi simplesmente o mapeamento ou corte longitudinal destes braços de escoamento de material, sendo que entre um lado e outro pude ver que os relevos são totalmente nivelados e que conferem inclusive com as áreas citadas anteriormente, ou seja, a bacia do rio Nilo, em especial a região do delta, o vale formado pelos rios Tigre e Eufrates, e ainda fiz a comparação relativa às regiões do chamado eixo equatorial da antiguidade, compreendendo a região de Richat, a provável localização da Atlântida. O delta do Nilo é a região das pirâmides de Gozen, que creio ser a capital da antiga Lemúria, com a região da Mesopotâmia, onde estaria o local do Jardim do Éden citado na Bíblia, e uma região da Índia que estaria fora do vórtice de material lançado pelo evento. E aí vem a grande surpresa, estas regiões conferem incrivelmente, revelando de forma surpreendente, que realmente existe uma capa de material que foi lançado pelo evento, e que aproveito agora para mostrar o resultado destas medições. Vamos ao vídeo. Primeiramente tracei uma linha passando por Richat, seguindo pelo norte da África, passando pelo delta do Nilo e Gozen. Por consequência, por se tratar de uma linha que antes defini como sendo a linha do antigo Equador terrestre, ela segue em direção ao vale onde ficaria a região do Éden, perto do Golfo Pérsico, e terminando na área da Índia, que, como disse, estaria menos afetada pelo descarte de material promovido pelo impacto. Percebam que ao solicitar uma visão do perfil de elevação, veremos que existem regiões, que diríamos já limpas, onde o relevo é idêntico. O restante, correndo as áreas de maior altitude, vemos que compreendem exatamente a área onde houve descarte de material, no caso do deserto do Saara, Egito, Mesopotâmia, e o maior volume de escoamento, que seria onde está localizado o Irã. Logo após na Índia, o relevo volta a tornar-se plano e com leitura equivalente às áreas citadas como áreas posteriormente limpas. Esta é outra evidência irrefutável de que houve realmente uma espécie de revestimento de material nestas regiões específicas, mas que, como disse, o material lançado se estendeu inclusive por outras regiões. E até poderemos verificar posteriormente.
Nas minhas pesquisas e simulações, fiz uma espécie de remontagem de Pangeia, para poder analisar se tal evento poderia ter também sido o responsável pela separação dos continentes. Tudo porque, como os cientistas já disseram que as areias do deserto do Saara seriam compostas por areia do mar, e em cima do Himalaia foram encontrados vestígios de oceano. Remontei o Pangeia, de forma a poder comparar a projeção, e foi aí que, ao projetar o eixo do Equador original, fiz uma descoberta simplesmente surpreendente que logo adiante a revelarei para vocês, também em primeiríssima mão. Com certeza ela irá causar até vertigem em alguns, irá lançar uma nova questão polêmica sobre as civilizações do passado, e por isto mesmo, teremos que rever a cronologia dos fatos, senão teremos que admitir que, segundo as teorias da ciência, existiam civilizações com mais de 250 milhões de anos, o que creio que devemos olhar para esta cronologia com cuidado, tudo porque, mantendo esta cronologia, Atlântida, Lemúria e a tal descoberta que vou revelar daqui a pouco, teriam existido neste longínquo período. Mas, como disse anteriormente, levando em conta que um evento deste poderia ter remodelado a superfície terrestre em um curto período de tempo, inclusive nas regiões citadas, teríamos, por exemplo, as explosões vulcânicas ao redor do evento e em regiões próximas, ocorrendo simultaneamente, inclusive, quem sabe, podendo incluir mais um grande mistério a esta teoria e a tal descoberta que falei, e que será uma surpresa, é exatamente o vestígio de uma civilização que ocupava uma área perto do Equador antigo, e que com a separação dos continentes a manteve intacta. Muitos questionarão como interligar tais construções, ou esta cidade localizada em outro continente, com as que vemos na área de Pangeia, que permaneceu como fixa e que compreenderia África, Arábia, Índia, enfim, a que poderemos observar mais adiante. Digo que sim, e consegui fazer esta conexão, e para não fazer mais suspense, vou dizer o que descobri, e que vou demonstrar mais adiante, por intermédio de uma série sequencial de simulações. Consegui colocar no Equador nada mais nada menos que o complexo da Pirâmide do Sol do México. Pela remontagem de Pangeia, remontando com imagens de satélite as Américas para verificar se os fluxos gerados pelo evento teriam segmento nas Américas. Ao projetar o antigo Equador no mapa remontado, e adivinhem o que apareceu próximo desta linha? Exatamente a Pirâmide do Sol, que tanto na sua construção como no complexo que estaria construído ao redor, é muito similar com as pirâmides de Gizé, inclusive as medidas das duas grandes pirâmides são em sua base praticamente idênticas. Isto liga ambas as localidades ao antigo eixo equatorial, conectando entre si estes dois marcos gigantescos construídos na Terra, sendo as pirâmides de Gizé com certeza o marco zero do planeta Terra, e logo mais mostrarei a série de montagens que me levaram a fazer tal descoberta. Como havia prometido a vocês, iria fazer grandes revelações durante esta nossa jornada pela história da humanidade e de nosso querido planeta Terra, e que ela não seria apenas composta por meras suposições ou pura ficção. Tudo que está sendo colocado em pauta até aqui pode com certeza ser comprovado aos olhos de pessoas capacitadas para tal avaliação. Eu aqui estou apenas trazendo ao conhecimento público parte de minhas pesquisas e aquilo que considero plausível de se teorizar. Assim vamos continuar nossa viagem pelo tempo e ver novas sequências de fotos, com os devidos comentários e conclusões oportunas. Respirem fundo e vamos ligar nossa máquina do tempo rumo a novas descobertas e novos horizontes.
resignificando a história do planeta Terra. Capítulo 4. Final: o eixo do Equador da Antiguidade. O evento cambiano, contato Terra-Lua, resignificando a cronologia e remontando o quebra-cabeça das civilizações. Considerações e conclusões. Vamos, nesta última parte, tentar vislumbrar este novo panorama histórico, incluindo este novo evento do choque entre a Terra e a Lua, compreendendo que foi com certeza uma espécie de divisor de águas na história de nosso planeta. Evento este que vou chamar de evento cambiano, nome que defino porque creio que tal acontecimento cataclísmico a nível planetário foi com certeza um fator que promoveu profundas alterações em nosso planeta e que cambiou com certeza todo o panorama da superfície terrestre, devido ao seu impacto sobre a vida pré-existente no planeta, e como veremos a seguir, pode justificar o desaparecimento de algumas civilizações lendárias. Iremos agora tentar encontrar e remontar as peças deste enorme quebra-cabeça, para podermos visualizar as mudanças sobre o que realmente aconteceu em nosso planeta em tempos remotos, dentro desta nova linha de raciocínio e do período que a Terra teve que atravessar. O que chamarei de período cambiano compreende o exato momento em que houve o choque de nosso planeta com seu satélite natural, dando sequência a todos os eventos que se seguiram, se encerrando no momento em que nosso planeta se reestabilizou, só que com uma linha do Equador alterada, fazendo surgir, por exemplo, as estações do ano. Isto gerou alterações no eixo de rotação do planeta e no campo geomagnético, devido à inclinação em relação à elíptica do Sol e demais alterações geofísicas, e que promoveu a própria separação dos continentes. Adianto que, em diversas simulações e avaliando o impacto que tal evento poderia ter ocasionado na superfície terrestre, posso afirmar que, realmente, este evento foi responsável, não só pela mudança e inclinação do eixo terrestre, como também pela separação dos continentes e a nova configuração oceânica que podemos observar até hoje. Esta visão com certeza altera significativamente a cronologia, bem como faz cair por terra algumas teorias sobre a história de nosso planeta, principalmente sobre a separação de continentes, o desaparecimento de civilizações lendárias, os eventos misteriosos na Sibéria, Turquia, dentre outros, que agora podem ser ressignificados e reavaliados dentro desta descoberta que considero um novo marco na história dos eventos em nosso planeta. Muitos devem estar se perguntando se este evento poderia ser o que extinguiu os dinossauros, se ter relação com tal dilúvio relatado em vários registros da antiguidade, se poderíamos entender que tudo ocorreu de forma repentina e titânica. Digo que sim, existe com certeza a possibilidade de que tal ocorrência possa de alguma forma reunir em um único evento ou período todas estas ocorrências de forma a se encaixarem diante da sequência dos efeitos e suas consequências naturais, decorrentes de um único evento principal. O Oceano Tétis estava localizado bem no local do impacto, sendo que o Pantalassa estaria localizado no outro lado, como podemos ver nesta figura, que se baseia em uma das teorias sobre como era o supercontinente de Pangeia e a disposição geográfica na época. Assim teríamos uma explicação sobre a origem das areias do deserto do Saara, e que estas seriam camadas de sedimentos que formam uma espécie de capa de cobertura de material oriundo do Oceano Tétis, sendo que, por debaixo destas camadas, como podemos perceber no Vale do Rio Nilo, por exemplo, são encontrados solo fértil, e até algumas construções e templos antigos, e que estes poderiam ter sido construídos há 12.000 anos atrás, fato que já foi estudado no caso da Esfinge e o Templo de Osíris, um grande mistério ainda para os arqueólogos e egiptólogos. Agora levanto uma questão muito importante: como podemos ter construções tão grandiosas soterradas nestas camadas, se o Egito só foi unificado por volta de 3200 a.C. ou 2778 a.C. por Narmer, o chamado unificador, e que foi só a partir deste período que teríamos a primeira dinastia e o primeiro faraó?
Logo vem a pergunta: quem construiu realmente a Esfinge? E se ela é tão antiga, por que a primeira grande pirâmide foi erguida somente milhares de anos depois? Ou será que, se levarmos em conta que tal evento envolvendo a Lua poderia promover todas as alterações que, segundo os cientistas, levaram centenas de milhões de anos, em apenas um curto espaço de tempo? Creio que a cronologia da história do planeta Terra deveria ser revista ou ressignificada. Muitos irão dizer que nada, Pangeia só tinha dinossauros, e o homem somente surgiu há poucos milhares de anos sobre a Terra. E eu diria o seguinte, que este evento realmente aconteceu, independente do período que tenha ocorrido este impacto. As evidências já são muitas, pelo menos as que já consegui reunir, o que se fosse colocar e explicar todas, este vídeo ficaria enorme. Logo, como explicar que por baixo desta capa de material, existem vestígios de civilizações? Bem, não quero misturar teorias envolvendo ciência com religião ou textos de civilizações milenares, mas me parece que a explicação deste evento seria mais condizente com estes relatos antigos, e volto a dizer que isto pode ser até validado, caso os geólogos, arqueólogos, dentre outros, passem a reavaliar tal possibilidade. E quem sabe, terão que dar o braço a torcer para o que antes era tido como lenda ou mito. Mas vamos retornar ao nosso quadro geral. Novamente vamos rever agora como ficou o nosso mapa da antiga linha equatorial antes da inclinação do eixo terrestre, para que eu possa fazer algumas colocações. Vamos ao quadro atualizado. O que me chamou mais a atenção neste quadro é o alinhamento do complexo da Pirâmide do Sol do México com as pirâmides de Gizé no Egito, só que tal alinhamento só seria possível levando em conta que ambas teriam que ser construídas antes da separação de Pangeia. Por este mesmo motivo e pelo fato de que ambas seguem alinhamentos que ligariam de certa forma o planeta Terra ao cosmos, ao meu ver, isto as interligariam por princípios de construção análogos. Não devemos esquecer que, atualmente a Pirâmide do Sol, que tem na sua base praticamente as mesmas dimensões da Pirâmide do Egito, estaria desalinhada, tudo porque com a separação das Américas, houve consequentemente uma alteração com a mudança de posição do México, América Central, em relação ao que não teria sido alterado, que seria o que chamo de um marco zero do planeta Terra, e que demarcaria a própria capital de Lenúria. Isto me leva a crer que, na verdade, a Grande Pirâmide foi construída pelos Lemurianos, a civilização que precedeu e estaria abaixo do Antigo Egito. Isto inclusive pode ser aplicado a outras civilizações que foram, por exemplo, encontradas soterradas e no nivelamento abaixo do material liberado pelo evento. Para aqueles que vão querer dizer que o homem somente teria sido criado após este evento planetário, acho que se entendermos ou constatarmos que existiram habitantes no planeta Terra antes deste evento global, eu diria que teríamos então que admitir que tais vestígios de civilizações só poderiam ser de séries de outros planetas colonizando a Terra. Algo que os chamados conspiracionistas já dizem de alguma maneira, inclusive isto de certa forma consta no livro Eram os Deuses Astronautas. Livro escrito em 1968 pelo suíço Erich von Däniken, em que o autor teoriza a possibilidade das antigas civilizações terrestres serem resultados de alienígenas, ou astronautas, que para as épocas relatadas teriam se deslocado. Neste livro, o autor apresentou como provas ligações entre as colossais pirâmides egípcias e incas, as quilométricas linhas de Nazca, os misteriosos muais da Ilha de Páscoa, entre outros grandes mistérios arquitetônicos. Ele também cria uma teoria de cruzamentos entre os extraterrestres e espécies primatas, gerando a espécie humana. Dizia o autor também que esses extraterrestres eram considerados divindades pelos antigos povos. Daí vem a explicação do título do livro.
Já o que apresento aqui neste vídeo são simplesmente novas teorias ou algumas suposições, inclusive a ideia de que os tais Nephilim seriam os dinossauros, mas volto a dizer, constatemos a veracidade da teoria do impacto Terra-Lua e isto certamente forçará uma mudança considerável na nossa forma de avaliar a sequência de eventos, inclusive na questão de datação pela análise das camadas geológicas. Um detalhe importante, percebi visualmente em uma montagem de Pangeia, diante da aplicação de um filtro na foto de satélite, que existe a possibilidade de que nos Estados Unidos, na América Central e até na América do Sul, podemos ter algum vestígio ou projeção dos resíduos lançados pelo evento. Isto talvez explique, por exemplo, os terrenos desérticos nestas regiões, inclusive a quantidade de areia que pode ser encontrada no solo da floresta amazônica, por exemplo. Como disse, tudo isto poderá ser reavaliado diante de uma nova compreensão sobre o que realmente poderia ter acontecido ao nosso planeta, tudo diante de um acontecimento até então inimaginável. Esta é a foto que mencionei, assim concluo nesta primeira parte deste documentário, que realmente houve um evento titânico a nível cósmico. Este evento foi responsável por consideráveis alterações em nosso planeta, inclusive pode ter sido o responsável pelo desaparecimento de lendárias civilizações. Quanto à posição da Atlântida, vejo que esta teoria poderá ganhar força, levando-se em conta que mesmo estando seus vestígios no norte da África, ela teria sido engolida e destruída pelo tsunami de água do mar, lançado pelo impacto da Lua, e isto validaria a ideia de que Lenúria também teria desaparecido, ou como dizem, ter sido engolida pelo mar. E é por este motivo que eu faço a suposição de que a Grande Pirâmide do Egito e a própria Esfinge seriam o vestígio desta civilização. Agora, vou encerrar este vídeo com uma espécie de resumo, algo que ficará com certeza na mente de algumas pessoas e quem sabe poderá até chegar nas mãos de alguém que queira realmente conferir o que aqui levantei ou tentei mostrar de forma muito simples, mas ao mesmo tempo, de forma séria. Antes de iniciar o resumo, vou agradecer por terem me acompanhado nesta jornada, e caso alguém realmente achar que se trata de algo absurdo, como disse no início, faça de conta que estaria ouvindo uma história de ficção. Já que estamos falando de civilizações e eventos que ocorreram na antiguidade, vamos voltar a analisar nosso mapa da linha do Equador, que cortava as regiões onde provavelmente estariam localizadas importantes civilizações. Como já tinha dito a vocês, desde que encontremos uma referência verídica, como o evento Terra-Lua, e a compreendemos, as conexões com várias outras evidências, se torna muito mais fácil. Tudo isto indica que realmente passamos por um cataclisma global de proporções titânicas, exatamente conforme teorizei. E tem mais, vejam o norte da América do Sul, exatamente perto da América Central, onde passava a antiga linha do Equador, e que remontando Pangeia, teorizei que pelo fato dos continentes ainda estarem juntos, houve propagação de material nas Américas. Como disse, se colocar todas as evidências que encontrei aqui neste vídeo e explicá-las, este documentário vai durar com certeza várias horas. Aproveitando nossa viagem pelo tempo, vamos dar uma passadinha na possível região onde já foi teorizado que seria a Atlântida, uma região onde podemos ver vestígios muito similares ao que Platão relatou.
Comecei analisando algumas características deste local, uma região que tinha água em abundância, e até existem relatos bem específicos sobre de onde vinha toda esta água. Então, dando um de arqueólogo cibernético, comecei a analisar todo o terreno que formaria o chamado Olho do Saara. Logo de cara, uma coisa me chamou muito a atenção, é que parecia que um pouco abaixo da formação do anel central, verifiquei uma espécie de lago formado possivelmente de sal. Lembrei que se a Atlântida tivesse sido engolida pelo tsunami de água salgada proveniente dos oceanos de Tétis, poderia ser algum acúmulo. Fui olhar um pouco mais de perto, e percebi que na verdade, existia um caminho que levava ao centro da formação de Richat. Parecia que durante um tempo, do meio de uma estranha formação, minou água salgada, e esta escorreu pelo relevo, e se acumulou na primeira depressão. Dando um zoom e acompanhando este caminho por onde a água salgada poderia ter se originado, veio outra surpresa. Vamos ao passeio virtual. Olhem esta formação por onde parece que durante um tempo jorrou água salgada, a única formação que formaria uma espécie de quadrado, aberto de um dos lados. Nem preciso falar, a figura fala por si mesma. Esta estranha e aparentemente simétrica formação, creio se tratar da base ou fundação da fonte de Netuno, que existia bem no centro da cidade de Atlântida. Uma dica para os arqueólogos ou caçadores de cidades perdidas. Creio que se ali escavarem, poderão ter uma surpresa. Se realmente constatarem que ali foi uma espécie de fonte, está confirmado indiscutivelmente a localização da Atlântida, e creio que tal formação pode indicar até vestígios de alguma fundação. Quanto às laterais da cordilheira do Himalaia terem sido zona de escape de material, vou postar algumas medições que fiz para confirmar que nestas regiões houve realmente um fluxo de material que de certa forma escorreu pelas bordas laterais, sendo que o relevo das áreas que ficaram livres deste fluxo teriam praticamente o mesmo nivelamento. Quebrando paradigmas. Agora vamos rever algumas evidências sobre o que realmente aconteceu com a Índia, e buscando com esta demonstração visual e medições específicas, quebrar de vez a ideia que a cordilheira do Himalaia teria sido criada devido ao choque entre continentes em acomodação e a entrada da Índia, nesta região do continente asiático. Esta é uma argumentação que até o momento foi aceita pelos geólogos e cientistas, e que configura uma espécie de paradigma difícil de ser abandonado. Na busca de justificativas plausíveis sobre a formação da cordilheira do Himalaia, foi elaborado esta teoria, se baseando no movimento das placas tectônicas, e que exatamente descarta a ideia de que nas extremidades desta formação montanhosa o que existe é uma área de escoamento de material, decorrente do impacto Terra-Lua. Alguns pontos chaves que defendi anteriormente, agora pode ser melhor visualizado e até aferido diante do uso de ferramentas tecnológicas que dispomos no momento, e é com esta ferramenta acessível a todos, que pretendo demonstrar que as formações não são decorrentes da compressão da Índia sobre o continente, e sim como o resultado de um retorno desta região ao seu local de origem. Inicialmente podemos verificar que nas duas extremidades da Índia, realmente existem formações que parecem rugas, que segundo teoria defendida pelos cientistas até hoje, teriam sido formadas pela compressão desta faixa de terra em relação ao continente. Mas o que podemos perceber pela análise criteriosa das imagens e pelas medições da elevação do solo é que, na extremidade da esquerda, olhando no sentido oceano-cordilheira, vemos que existe incontestavelmente um corredor de material que se estendeu da cordilheira até o Mediterrâneo, formando uma espécie de braço.
Se nos basearmos na ideia que a Índia teria adentrado nesta região, este braço ou linha de escoamento de material não poderia se estender por uma região tão grande. Isto nos deixa claro que, na verdade, este braço teria sido formado por escoamento de material sedimentar do oceano, seguido por material vulcânico, devido às rachaduras causadas no epicentro do impacto. Basta, portanto, analisar a composição desta capa de material para verificarmos que houve sim um lançamento enorme de material por toda esta região. Outra forma de se comprovar que tais formações não são decorrentes do movimento da Índia é fazendo medições nos territórios que não foram diretamente afetados pelo fluxo. Logo, podemos perceber que nas laterais destas formações, temos um terreno que foi interrompido por uma espécie de montanha de sedimentos, tendo de ambos os lados, na questão da elevação, um relevo incrivelmente nivelado. Primeiramente vamos observar e comparar o relevo do escoamento da direita, onde podemos perceber que o volume de material expelido pelo evento foi consideravelmente menor. Podemos perceber que, olhando para o corte transversal, temos visualmente a visão deste escoamento. Vamos primeiramente observar a formação da direita, a que apresenta menor alteração. Farei medições quanto à elevação e poderemos perceber que, de ambos os lados, existe uma área que aparentemente não sofreu o efeito de alteração da superfície. Fazendo uma medição da elevação, podemos perceber que existe uma espécie de nivelamento entre estas regiões. Voltando à teoria do escoamento de material, podemos perceber claramente que o que existe é uma grande faixa de relevo alterado, indicando sim que se trata de um escoamento de material, exatamente pela extremidade da borda que foi comprimida devido ao impacto, como podemos perceber. Já na outra extremidade, estaria o indicador de que não se trata de um efeito, devido à compressão desta área. Agora vamos medir duas outras áreas, o nível do delta do Nilo, comparando com o vale do rio Tigre e Eufrates. Vemos que a elevação das duas áreas que, segundo já expliquei, foram de certa forma limpas, devido ao fluxo destes rios. Podemos perceber o que chamo de camada de material que foi lançado, e no Irã, podemos ver a camada que escorreu até a Turquia, e que teria uma composição diferente, por se tratar de material vulcânico, que fluiu e encobriu todas as regiões por onde passou, como uma espécie de rio de lava, encobrindo inclusive o material sedimentar oceânico que anteriormente teria sido lançado. Desta forma fica explicado tais formações geológicas e que a formação esquerda que se prolonga até o mar Mediterrâneo quebra de vez a teoria de que a formação da cordilheira do Himalaia seria a entrada da Índia no continente. Se assim o fosse, existiria uma espécie de dobra ou enrugamento, falando de forma simples, apenas na região citada próximo à cordilheira e não todo este escoamento, que se seguiu por mais de 4.350 quilômetros. E para encerrar esta análise, vamos ver a figura com relevo de toda esta região, onde fica mais do que claro que houve o descarte de material devido ao impacto da Lua com nosso planeta. Inclusive, como já disse anteriormente, acredito que as erupções vulcânicas da Sibéria foram devido à pressão exercida pelo impacto logo abaixo, que de certa forma trincou a crosta terrestre naquela região. Realmente existem evidências claras e que forçariam a reavaliação pelos cientistas quanto a esta nova teoria, tudo porque atualmente atribuem tal evento ao período Permiano, há 252 milhões de anos atrás.
Mesmo que esta data possa estar correta, o que não creio, tal sequência de erupções com certeza foi ocasionada pelo evento Terra-Lua, sendo que todo este material lançado no globo terrestre foi sem dúvida consequência de um único acontecimento titânico e portanto isto reduz drasticamente o tempo estipulado, tempo este que foi calculado sem que os cientistas pudessem incluir uma ocorrência tão fantástica como esta. Ou seja, o dia em que a Lua se chocou com o planeta Terra. Difícil de acreditar, mas as evidências não negam tal fato. Eu ainda prefiro acreditar que tanto nos relatos dos povos antigos, como nos livros sagrados, em especial a Bíblia, existem sim verdades, e estas apenas precisam ser melhor interpretadas dentro de uma visão que ligaria a própria ciência com alguns aspectos da religião. Lembrando que no passado uma andava de mãos dadas com a outra, e eu em vídeo futuro vou demonstrar exatamente por quê. Mas isto é outra história. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos. Espero que esta minha teoria possa cair na mão de alguém que se interesse pelo assunto de forma séria e queira fazer as suas próprias verificações, baseadas nos marcadores que apresentei até aqui, e que assim possa até descobrir novas evidências. Jorge Fernando G. Marques, janeiro de 2019.